Muito bom. Vamos agora aqui às perguntas que o Diego, valeu Diego, está selecionando, está mandando aqui pelo WhatsApp, para mim é mais fácil do que colocar na tela. Então vou ler aqui. A primeira é do Silvio Hernani. O que o Wagner acha do Folhas, banda nacional da década de 70? Eu adorava. Eu tinha, na época que os Folhas... entre 1972 e 77, o Folhas fazia um sucesso enorme. Era um grupo brasileiro que cantava em inglês. E eles tiveram o ápice em 1974. Eu era uma criança de 12 anos, 13, mas eu seguia a programação da rádio, morava no Rio. Os mais experientes que estiverem assistindo daquela época vão lembrar do Show dos Bairros que tinha na rádio, acho que era mundial, e também tinha a Tamoio, e escutava as melhores músicas. Naquela época surgiram os Folhas. Eles surgiram com um sucesso chamado She Made Me Cry, que estourou, né? Depois eles vieram com a música Forever, eles tinham várias músicas e eu adorava. Essa banda durou até o finalzinho da década de 70. Depois, aí já na década de 2000 se reuniram e tem um ou outro que já desencarnou da banda. O vocal deles era interessante, o teclado, cara, era viajante, que eles usavam na época, né? E eu gostava bastante. Olha aí, o Folha, deixa eu ver aqui mais perguntas que o Diego está... Tinha também a música My Mistake, também foi um sucesso da época. Silvio, você sabe que o Wagner, da última vez que a gente fez, antes de fazer os encontros com o Saulo Calderon e com o Áureo Corrá, a gente tinha combinado de fazer sobre esse tema. Ele fez uma pergunta de um tema que a gente não abordou aqui, que é o Silvio está falando, fala um pouco sobre os livros da pessoa, da Ivone do Amaral Pereira, você que teve contato com ela, grande médium projetora astral. A Ivone do Amaral Pereira foi uma médium espírita maravilhosa, de Minas Gerais. Eu não me lembro se ela nasceu em Minas Gerais e foi morar no Rio ou se ela nasceu no Rio. E ela é autora, como médium de psicografia, do livro Memórias de um Suicida, do Camilo Castelo Branco, publicado em 1930. Depois, ela começou a publicar uma série de romances mediúnicos, também passados pelo Dr. Bezerra de Menezes. Isso lá naquela época, livros publicados pela Federação Espírita Brasileira. Samuel, na década de 60, ela pediu à diretoria da Federação Espírita para lançar 2 livros contendo os relatos da saída do corpo dela. Em 1964, ela publica o Devassando o Invisível. Tem alguns capítulos com narrativas de saídas do corpo. Um ano depois, em 1965, ela lançou Recordações da Mediunidade, que também tem narrativa de saída do corpo. Inclusive, ela foi morar em Petrópolis e na casa onde ela foi morar tinha um suicida dentro do quarto, que tinha se matado. E ela narra a conversa com ele. E aí, ela tem esses 2 livros na área de saída do corpo e outros livros na parte da mediunidade. Eu fui conhecer a dona Ivone Pereira no início da década de 1980. Eu tinha 20 anos e ela já era uma senhora de 80, né? Ela morava no bairro, se eu não me engano, da Abolição, no bairro da Piedade, no Rio de Janeiro. Então, através do Sebastião de Carvalho, que era da Ramatiz, né? Ele acabou me apresentando a dona Ivone e eu fui lá na casa dela por 3 vezes. Passei 3 tardes lá com ela. Uma senhora doce, generosa, ela já nos 80 anos, me contou bastidores da história dos livros, alguns personagens, coisas de vidas passadas dela, me deu conselhos, sabe? Uma mulher que eu passei a admirar, não só como a grande médium que foi, mas como pessoa bondosa, muito generosa, a dona Ivone Pereira. Foram 3 encontros no bairro ela morava na Abolição, não era na Piedade. E foram 3 tardes que eu passei com ela, assim, muito agradável, me recebeu, eu jovem, 20, 21 anos, já nas sessões de desobsessão, e ela me orientou um monte de coisa sobre a desobsessão, sobre um monte de coisa, foi bem legal. Por falar nisso, né, de sessões, de obsessões e trabalhos espirituais, a gente viu que as formas de pensamentos, ela pode ficar gravitando em torno de uma pessoa e até quando ela desencarna fora do corpo, levar junto. E no caso de ambientes, essas formas de pensamentos podem ficar também em ambientes? Pode, em ambientes, principalmente coletivos, né? Porque são muitas pessoas pensando, então elas gravitam em volta da aura do ambiente. Uma forma de pensamento, se você pensa muito em alguém, ela pode ir na direção de alguém também. Então as formas de pensamento, você teria aquelas que gravitam em torno do próprio emissor, aquelas que vão na direção de alguém que a pessoa está pensando, ou aquelas que gravitam em ambientes por questões de pensamentos em comum. Mais uma pergunta aqui que o Diego está selecionando e enviando. Boa noite. As criações artísticas como super-heróis
ficam como forma de pensamento em Também. alguma dimensão? Também. E outra coisa, a própria mente ou corpo mental da pessoa acaba acessando esses planos. Às vezes o que ela ejetou ganha vida própria em outro plano e cria refluxo para ela criar novas coisas aqui. Quem trabalha com criação, seja em qualquer área, vai ter sempre um simulacro disso em outro subplano com o qual a mente dela se conecta. Não é que tem um Homem-Aranha do lado de lá, um Batman, não é isso. Mas a estrutura mental de criação, ela se conecta com o que é criado e com outras mentes criadoras. É isso. Maravilha. Ó, vocês viram que eu vou mudando aqui de câmera. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é aqui o ambiente. Pra vocês verem que eu fico aqui olhando para você para a tela. Olha aqui, ó, colocamos um web para você ver aqui. E nós juntos e também aqui o Wagner. Mais uma pergunta, só para vocês darem uma olhadinha como é, que eu fico operando aqui os botões. A Raquel Macedo, que já esteve aqui no programa, pergunta: Wagner, para pessoas de 14 anos com mediunidade aflorada, o que você sugere como leitura para início desses estudos? Cara, é difícil, porque eu teria que ver o adolescente para ver o temperamento, né? Porque sabe como é que é, Samuel? Cada pessoa tem um jeito. De repente você sugere o livro para um gosta, o outro detesta. Então tem vários livros que poderia sugerir. Não dá, é muito genérico. Isso precisava ver a pessoa. Por exemplo, o que ela está chamando de mediunidade. Suponho que é um garoto que está tendo saídas do corpo. Eu indicaria literatura, né? O outro está vendo espíritos, eu indicaria tal literatura. Então é muito aberto para eu poder falar isso, porque é muito particular, muito de cada um. Uhum. No caso, eu descobri hoje, né? Não sei se podia falar isso, que o Wagner vai ser avô. Vou ser avô. A Helena, minha filha mais velha, mora no Rio, casada, está grávida de 7 meses de um menino que vai se chamar Ravi, deve vir aí em abril. E eu, 61 anos de idade, me tornando avô. E quando elas eram crianças, tanto a Helena quanto a Maria, elas teve algumas demonstrações mediúnicas ou de saídas do corpo? Olha, criança tem muitas manifestações assim, porque como ela está pouco tempo no corpo, as ligações energéticas, elas estão mais frouxas, e a criança percebe muita coisa, mas ela mistura no imaginário popular dela, né? Mas ambas tinham algumas percepções, a Helena tinha muito, mas ela nunca quis mexer e tal, e eu, democraticamente, nunca forcei nada, como nunca dei palpite em namorados dela. Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta, respeitar a opção, né? E ela lê meus livros e tal, a menina caçula também, mas nenhuma das duas enveredou. E outra, na minha família, só eu, né? Também mexo com isso, não tem ninguém, tem família, parte católico, parte evangélico, parte cético, só eu, cara, eu sou o cara que veio ali no meio. E eu não faço nada, cara. Eu detesto doutrinação, ficar dando palpite ou dizer o outro o que o outro deve fazer. Eu acho isso horrível. Excelente. Você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.